Noite, Boa noite. sejamos todos muito bem-vindos. É mais uma oportunidade de compartilharmos os ensinos, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. E é um momento onde nós também estaremos nos alimentando espiritualmente. Através da palavra ouvida, sentida, nós nos fortalecemos com as luzes trazidas pela doutrina espírita para o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, procuremos agora dirigir a nossa atenção, o nosso pensamento para aquilo que vai ser compartilhado durante a noite, esquecendo dificuldades, preocupações, problemas que, de certa maneira, dificultam a nossa sintonia com os ideais superiores da vida. Nós temos aqui alguns avisos. Primeiramente, a campanha do Quilo, todos os domingos. Interessados em falar com o Sebastião. Aqueles que puderem também contribuir com a sopa, ocorre todos os sábados, falar também com o Sebastião. Lembrando que nós temos o programa Espiritismo no ar, todos os domingos, através do canal do YouTube. Então, o programa é apresentado por mim e por Silmara, e que também tem um espaço para perguntas e respostas através do chat, a partir das 8 horas da manhã. O programa é feito ao vivo. Também queremos lembrar os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que são realizados também pelo canal do YouTube, todos os domingos, 3 horas da tarde. Também na página do Facebook do Bezerra de Menezes. Temos também o estudo do ESD, todos os domingos, 4 horas da tarde. É um estudo presencial que está sendo... que tem o facilitador, o nosso irmão Aurélio Gama. Também todas as segundas-feiras nós temos a reunião de estudo do Evangelho com Rubens Ferreira e também a terapia de passes e orientações. Às quintas-feiras nós temos também a transmissão do estudo do Projeto Espiritizar, às 7h30 da noite, também transmitido pelo Facebook e pelo canal do YouTube Conexão para a Luz. E no mesmo dia, nas quintas-feiras, às 8h30, estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é apresentado por Silmara Mello e que também tem a transmissão pela página do Facebook e pelo canal Extraindo Lições. Essa noite nós iremos ter a presença de nosso irmão Alain Moura, atual representante do Lar Espírita Maria Dolores, e ele irá abordar o tema Sinais dos Tempos. Então, temos agora o nosso exórdio com a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. É a mensagem 82. Quem serve, prossegue. Comentário de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Emmanuel nos traz uma mensagem que aprofunda essa passagem bíblica. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos escreve o seguinte:
A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se no mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo-se trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar, em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então, essa é a mensagem de Emmanuel. E agora nós convidamos a nossa irmã Lindaci para proferir a prece de abertura da nossa reunião. Boa noite. Vamos agradecer nesse momento pela oportunidade de estarmos reunidos. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome para ouvirmos tuas mensagens de amor e de esperança. Abençoa todos aqueles que necessitam da tua presença e do conhecimento. E nos ajuda, Senhor, para que possamos cada vez mais compreendermos e agradecer as oportunidades que temos dessa doutrina que nos ensina e que nos acalenta. Dai a todos nós esse discernimento e nos ampara a todos. Envolvido pela certeza da presença amiga dos benfeitores, iniciando os nossos trabalhos, agradecemos, Senhor, que a tua paz permaneça conosco, e assim seja. E agora convidamos nosso irmão Alan Moura para proferir a palestra desta noite.
E até 23. Tá certo. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva, nos faça feliz, nos faça resilientes nesses dias tão complicados em que a gente vive. É um prazer retornarmos aqui ao Bezerra para rever os amigos e conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita que tanto nos tem acalentado. E o tema de hoje, nosso irmão já falou, sinais dos tempos. Para onde caminha a humanidade, gente? Que fim nos aguarda enquanto humanidade aqui na Terra? Profecias diversas em diversas culturas, em diversas épocas, têm falado do fim dos tempos e também dos sinais dos tempos, daqueles elementos que seriam um lembrete de que está chegando a hora do fim dos tempos, o fim do mundo, né? Mas o que seria esse fim do mundo, esse fim dos tempos? Vamos tentar conversar um pouco sobre isso, tá certo? E falar um pouquinho dos sinais que prenunciam a chegada desse fim dos tempos. Diante dessas mensagens diversas que a gente encontra, de profecias nas diversas mitologias dos povos, nós acabamos por nos deparar com dois sistemas que se defrontam. O daqueles que, ao olhar essas mensagens, essas profecias, caem na descrença total, na incredulidade, acham que é um conto da carochinha, que é uma história para boi dormir, e não tem muito que se preocupar com aquilo. De outro lado, um outro sistema daqueles que são muito crédulos, que creem de uma forma literal naquelas mensagens, e imaginam os sinais dos tempos e o fim dos tempos como uma coisa mística e sobrenatural. Tanto que muitos baseados para nós, a profecia assim que fala do sinal dos tempos e do final do mundo, para nós cristãos, a principal que a gente tem é o Apocalipse, não é? E o próprio nome Apocalipse, a gente hoje já dá logo um medo, né? Apocalipse já dá logo um medo. Mas Apocalipse nada mais é do que revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. E ela vem nos revelar muitas coisas. O problema é que revela de uma forma simbólica. E esses símbolos, muitas vezes interpretados de forma literal, assustam alguns e outros fazem descrer. Porque muitos, ao ler o Apocalipse, ainda acham que os sinais dos tempos é um dragão que vai descer dos céus, anjos tocando trombetas anunciando as transformações, cavaleiros em cavalos de diversas cores trazendo anúncios de coisas estrondosas, né? Aparecendo na terra, cavaleiro branco, cavaleiro amarelo, cavaleiro preto, né? E outros tantos símbolos, a besta, por exemplo, a besta que iria aparecer na terra, então fica assim, até se desenha qual seria essa besta, mas na verdade tudo isso é símbolo, né? A besta, existem diversas interpretações para entender o que seria a besta, inclusive o número da besta. Quem se lembra qual era o número da besta? Hein? Alguém lembra? 666, muito bem, está por dentro, hein? É isso mesmo, 666, o número da besta. E tem gente que morre. Muito filme, né? E tem gente que, por exemplo, se o telefone, o número vier 666, Deus me livre, eu não quero esse número da besta para mim. Mas, na verdade, isso é apenas uma simbologia, não é? Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, se não me engano, de um período que durou mais ou menos 666 anos, que poderia indicar o período da besta. Mas há outras interpretações, porque não podemos esquecer que esses livros antigos eram escritos por iniciados. E os iniciados, eles usavam símbolos, usavam numerologia. E o doutor Ney Lobo, se não me engano é esse o nome dele, no livro Na Hora do Apocalipse, ele nos diz que o número 6, ele é, na numerologia antiga, ele representa o homem inferior. Tanto é que a bolinha é para baixo, né? A bolinha do 6 não é para baixo? É o homem inferior. O 9 é a representação do homem superior. E por que 666? 3 vezes 6, 6, 6. Porque o 3 é um número perfeito, né? Na numerologia, o 3 seria um número perfeito. Tanto é que se fala... Tem muitas passagens onde Jesus fala 3 vezes, não é? Na Bíblia é muito comum que ocorram 3 vezes.
3 vezes certos episódios para marcar que aquilo é uma coisa muito forte, é muito perfeita, é muito significativa. Então, o 666 significaria o homem inferior ao máximo. Então, nós vivemos realmente uma época onde a animalidade está à flor da pele. Né? E isso está descrito no Apocalipse e não é preciso ser nenhum gênio para perceber que nunca se esteve tão à flor da pele como estamos hoje. As emoções estão assim, à flor da pele. A gente se irrita por qualquer coisa. A gente fica brabo, né? A gente fica triste, a gente fica depressivo, né? A gente fica magoado com muita facilidade. Mais do que nunca, nessas épocas de hoje, nós temos isso. E vemos também muitas pessoas deixando eclodir coisas que inimagináveis. Até tem coragem de falar algumas coisas que antigamente a gente não falava. Não admitia. Hoje em dia a gente já tem coragem de admitir algumas coisas, atendendo o que está no Apocalipse, que dizia que nesse período não haveria mornos. Ou seria quente ou se seria frio. Então a gente está botando para fora o que a gente tem por dentro mesmo. É muito natural, porque é um momento de grandes modificações. Mas não foi só o Apocalipse que nos trouxe isso, tá certo? Várias outras revelações nos trouxeram uma fala sobre esses sinais que prenunciam o fim dos tempos, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. No nosso tempo não dá para aprofundar muito, mas vamos tentar comentar um pouquinho a respeito deles, tá certo? Mas antes de seguirmos adiante, eu gostaria de falar o seguinte, que no livro, deixa eu ver aqui, no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, psicografado por Chico, tem uma mensagem que é muito interessante, se chama Portas Celestes. E eu vou contar essa história para a gente poder entender um pouquinho, ter uma base para a gente entender o que interessa para a gente em termos de fim dos tempos, tá certo? Que é o que importa, tá? Porque, tirando de toda a simbologia, as histórias, o medo, a gente tira tudo isso para ficar com o que interessa para a gente, a essência. Pois bem, narra Humberto de Campos que no mundo espiritual, um grande grupo de pessoas, de espíritos desencarnados, e nós somos espíritos também, né, gente? Encarnados. Mas esses espíritos desencarnados estavam vagando no mundo espiritual, em regiões sombrias, em regiões de sofrimento, onde o que transparecia para eles era tudo neblinado, escurecido, era realmente muito sofrido. Eles sentiam frio, sentiam fome, incerteza, e todos eles eram provenientes de religiões cristãs, certo? Ou de alguma doutrina que se dissesse cristã também, tá certo? Pois bem, e ali eles ficaram durante anos vagando naquele sofrimento. E eles estranhavam. Onde estava o céu? Onde estavam as recompensas celestiais que eles aguardavam? Eles acreditaram verdadeiramente naquilo. Eles acreditavam na palavra de Jesus e viveram nas suas religiões todo aquele trabalho que havia ali, eles vivenciaram. Por que não estavam ali os anjos a recebê-los? E os anos se passavam e nada. E eles caíram na revolta, caíram no desânimo, caíram na tristeza, até que chegaram, depois de muitos anos, a alcançar esse extremo. Observem, né, antes de continuar, uma observação. Como no mundo espiritual, a gente se agrupa por afinidade de pensamentos. Aquele grupo estava junto, era de diferentes religiões. Será que tem algum espírita no meio? Provavelmente sim. Se tivesse ou não tivesse, não tem problema. A questão é a afinidade de pensamento. O que eles pensavam? É isso que faz a gente se agrupar no mundo espiritual. E ali estavam aqueles seres agrupados, sofridos e cheios de revolta surda por não encontrar aquele céu que eles tanto ansiavam. Depois de muito ficarem cansados, já esgotados, lembraram de fazer uma prece. Gente, olha, se você perceber alguma coisa errada, não está conseguindo chegar em casa, fala com o povo, ninguém responde, tem alguma coisa diferente, faz logo uma prece, pelo amor de Deus. Não espera não sei quantos anos para fazer, não. Faz logo uma prece. Eles fizeram a prece, o que aconteceu? Um missionário, um espírito muito elevado, apareceu para eles. Nimbado de luz, eles se ajoelharam, agradeceram a Deus por aquele socorro. E o espírito, muito calmamente, disse: suas preces foram atendidas, suas preces dirigidas ao Senhor foram atendidas. E aqui estou, o que posso ajudar? Aí ele se aborreceu. Como assim?
e que pode ajudar. Não está vendo a gente como é que ele está aqui? Tudo sujo, com a roupa rota, nesse sofrimento. Nós somos crentes fiéis na terra e agora estamos aqui nesse sofrimento todo. Tem alguma coisa errada. E começava a chorar. O protagonista, né? O chefe estava falando. E os outros ficaram emocionados, chorando também. Mas o espírito nem se abalou. Ficou ali tranquilo, ouvindo aquela choradeira, e disse num certo ponto: mas meu amigo, Deus nunca se engana. Deus nunca se engana. Mas no nosso caso tem alguma coisa errada. Nós ficamos esquecidos esse tempo todo. O que pode estar acontecendo? Né? E aí o espírito ficou ali ouvindo, muito calmamente, e aí disse: então, vou fazer algumas perguntas para vocês. Veja as perguntas que o espírito fez para aquele grupo. Veja que interessante, porque as perguntas que ele faz, se fossem dirigidas a nós, era muito fácil a gente mentir. Mas eles não conseguiam mentir diante daquele espírito, devido à autoridade moral dele, à elevação espiritual. Isso é tão forte, gente. Basta a gente lembrar do livro Paulo Estevão, né? Aqui, lembrando em homenagem ao grupo de estudo dos nossos amigos lá, o Paulo Estevão, né? Não é Paulo Estevão? Muito bem. O caso de Abigail. Veja, ela era uma jovem moça, né? Estava lá presa, o pai sendo torturado, foi torturado e morto na frente dela. O irmão também foi torturado, mas não foi morto, mas foi condenado às galés, para remar como escravo. E ela ficou absolutamente só. Imagina o que é uma moça que havia perdido a mãe já, porque a mãe faleceu devido às perseguições romanas, a família deles. Perdia o pai e perdia o irmão. Ia ficar sozinha no mundo. E quando foi dita a sentença e que Gesiel, que depois passou a se chamar Estevão, ia sendo levado, ele diz para ela, né, que cantasse a música que a mãe deles havia ensinado. Você lembra dessa passagem? Quem leu Paulo Estevão aqui? Lembra dessa passagem? Então ela começa a cantar. Minha gente, aqueles homens brutos, que eram homens terríveis, imagina o que ia acontecer com essa moça depois que o pai e o filho fossem condenados, afastados dela. Ela estava totalmente entregue na mão daqueles homens. Mas ela começa a cantar. E era de uma melodia tão elevada. O seu sentimento era tão profundo, sua autoridade moral era tão grande, que os homens não aguentaram mandar, vai embora daqui. Mandaram ela embora. E ela foi embora sem ninguém tocar um dedo nela. Por quê? Autoridade moral. Né? Bom, o anjo, esse espírito, né, se aproxima daquele grupo de cristãos. Então, ele começa a fazer algumas perguntas. Então ele diz, olha, cadê? Primeira pergunta. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Olha, se fosse para nós perguntando isso, o que a gente ia responder? Provavelmente não, não é? Eles responderam, ficaram assim meio atônitos e responderam que não. E o anjo prosseguiu, ele fez 10 perguntas, olha só. Meu Deus, 10 perguntas, vamos ver como é que a gente se sai. Mas não precisa me contar não, cada um faça para si, tá? Eu também estou preocupado com essas perguntas aqui. Vamos lá. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Os interesses do outro, quando a gente olha para os interesses do outro, a gente tem uma empatia suficiente para considerar como se fosse um interesse meu? Temos que pensar a respeito. Responderam que não. Negastes a personalidade egoística, suportaste vossa cruz e seguiste o mestre? Ou ele ficou só reclamando dos problemas? Eu não mereço passar por isso. Por que Deus me abandonou? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Ou carregamos a cruz com coragem? Confiando em Deus, confiando no Senhor? Eles responderam que não. Não conseguiam mentir. E prossegue. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Isso aqui é interessante, gente, porque
A professora Lucilena Galvão, ela faz uma diferenciação muito interessante entre o que é materialista e o que é espiritualista. O espiritualista seria aquele que busca a Deus para atender a vontade dele. E o materialista é aquele que busca a Deus para que Deus atenda a sua vontade. Os seus interesses materiais, para resolver seus problemas, né? Para resolver os problemas de casa, para ter dinheiro e resolver os problemas do trabalho. Mas o espiritualista verdadeiro não, ele busca a Deus para se aproximar dele atendendo a sua vontade. Eles responderam também que não. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Ou seja, aquilo que nós estamos recebendo, nós refletimos para o mundo? Ou guardamos para nós? Ou temos só dentro da casa espírita, ou só dentro da igreja? Aquele comportamento ali, mas quando chega lá fora, a gente não compartilha com os outros no nosso sentimento, no nosso comportamento. É uma pergunta interessante, eles responderam que não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos... Gente, tá ficando difícil, não tá? Olha, auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministraste o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoaste 70 vezes, 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. E aí a última pergunta. Carregastes as cargas uns dos outros? O que Jesus dizia, conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Então nós, enquanto discípulos, nós carregamos as cargas, nós damos a mão fraterna um ao outro? Eles responderam que não. Então, o anjo adverte eles. Como é que, se em 10 questões, ensinamentos de Jesus, eles não cumpriram esses ensinamentos, como é que eles poderiam chegar ao mundo espiritual exigindo um céu que eles não construíram? E ele ainda faz uma pergunta que é muito interessante. Vocês acham que o que Jesus ensinou é algo que não seria útil, é apenas para a gente ouvir e não para vivenciar? E aí ele encerra, veja o complemento que ele faz, que eu acho que para a gente é muito interessante. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado de verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Veja, gente, então não importa a gente morrer o corpo, ou reencarnar, não é isso que importa. O que importa é o que a gente faz nesse meio tempo, do ponto de vista da autoiluminação, com vistas à vida eterna. Gente, pode parecer muito pesado, mas não, basta em pequenas coisas. Deus sabe que nós não temos condições de ser já um anjo, mas Ele espera que nós façamos pequenos esforços para nos transformar para uma pessoa melhor. Esse processo de autoiluminação que é necessário. Certo? Bom, nesse sentido, Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, ele fecha o seu prefácio dizendo assim, olha que interessante. Vou ver se eu acho. Achei. Cada mente, deixa eu aumentar aqui, a lista não está boa. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, nós arremessamos, né? Erguer-se-nos ao domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Gente, nós somos aquilo que nós pensamos. E a nossa emissão, ela vai determinar o nosso domicílio espiritual. Onde é que nós vibramos? Qual é o nosso padrão vibratório? Onde que nós, na maioria do tempo, nos encontramos? São vibrações de medo? São vibrações de inveja? São vibrações de desengano? São vibrações de vaidade? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que me conhecer. O convite é que a gente faça o exercício de autoconhecimento para que a gente possa progredir. Bom, ocorre também que os mundos, eles também têm os seus padrões vibratórios. A Terra, segundo o espírito Albério, logo no início do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que ela possui um padrão vibratório próprio. E esse padrão, ele é uma faixa vibratória, né? Que permite que... Porque nós somos diferentes, concordam? Nós que estamos aqui na Terra.
O meu padrão vibratório não é exatamente o mesmo de Soares, não é exatamente o mesmo de Nossa Senhora Silmara. Né? Cada um tem o seu padrão vibratório. Mas, olha quem chegou. Seja bem-vindo. A Terra, ela comporta um grupo de espíritos que conseguem encarnar nela. Espíritos com um padrão vibratório muito abaixo não conseguem encarnar na Terra. Porque a Terra não é um plano primitivo. É um plano de provas e expiações. Já é um degrau acima. Um espírito que habita o mundo primitivo, ele, para poder habitar um plano de provas e expiações, ele tem que aumentar o padrão vibratório dele para ele conseguir encarnar. Ocorre que a Terra e os mundos, todos eles também avançam. E nós sabemos já, como espíritos, que a Terra está passando de um plano de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, essa faixa vibratória, ela vai subir. Ela está subindo. E já existem muitos espíritos que já não estão conseguindo mais encarnar na Terra. A gente vê isso em reuniões mediúnicas. Aqueles mais obstinados no mal, boa parte deles já não está conseguindo mais nem reencarnar. Então, o nosso desafio é a gente se manter com um padrão vibratório adequado para continuar na Terra. Ocorre que esse aumento desse padrão vibratório ele não ocorre sem grandes transformações, tanto físicas quanto morais. Então, do ponto de vista material, a Terra está se transformando também. Daí, esses sinais que a gente vê por aí, né? Só que a gente fica muito preocupado com terremoto, né? Porque Jesus fala no sermão profético que haveria guerras e rumores de guerra, que haveria terremotos, isso, aquilo, outro. Mas ele está falando, gente, de coisas que acontecem dentro da gente. São terremotos íntimos, são guerras internas. Né? O nosso maior problema hoje é a gente se manter em paz conosco mesmo. Nosso pior inimigo, adversário, somos nós mesmos. A gente briga, a gente sabota a gente mesmo. A gente cria problema para a gente mesmo. A gente foge das soluções. Então, cabe a nós modificar esse olhar. Né? Então, se nós pegarmos as profecias antigas, a gente não precisa ter medo, porque mesmo nas profecias antigas, a gente vai ver que essa transição ela vai resultar numa coisa melhor. O próprio Apocalipse, ele nos diz que os 2 últimos capítulos do Apocalipse, depois de falar de toda aquela desgraceira, né? Aqueles símbolos todos que iriam acontecer, são símbolos, né? Mas é o que está acontecendo por dentro da gente. Lógico, se acontece dentro da gente, isso se expressa no mundo. Né? A sociedade é uma representação do que as pessoas sentem dentro de si. Nós emitimos nosso pensamento e isso interfere na atmosfera psíquica do planeta. O planeta, essa perturbação que existe, é o resultado de nós mesmos, da média dos nossos pensamentos. Né? Do somatório dos nossos pensamentos, vamos dizer assim. Então, cabe a nós contribuirmos com a grande obra, melhorando a nós mesmos. Toda vez que eu melhoro meus pensamentos, eu estou contribuindo para o mundo de regeneração. Ah, mas o bom não é fazer a campanha do Quiro, é fazer o bem para os outros. Tudo isso é muito bom, mas só será bom se eu fizer isso com mudança com pensamentos bons, pensamentos claros, pensamentos honestos de querer melhorar. Não é pensamento de anjo não, viu, gente? É pensamento da pessoa sinceramente interessada em mudar e fazer o bem. Esse tipo de pensamento ele contribui para essa grande obra de regeneração da Terra. E os povos antigos eles já sabiam disso e todos eles falam. A gente encontra na mitologia dos nórdicos, da Noruega, por exemplo. Noruega, né? Tem o Ragnarok, né? Que seria o quê? Os sinais dos tempos, o final dos tempos dele. Né? Mas que, passado o Ragnarok, viria uma terra fértil e verde. Essa é a visão dos nórdicos antigos. É a Nova Jerusalém, a mesma Nova Jerusalém que fala o Apocalipse, né? Que fala que é passado todos esses tormentos, desceria do céu a Nova Jerusalém. Isso a gente encontra entre os indígenas Hopi, lá da América do Norte. Eles falam da chegada, a passagem de uma estrela azul, que marcaria a chegada de uma terra nova. Entre os indígenas brasileiros, a gente encontra na mitologia dos Guaranis, do Tupi-Guaranis, dos Yanomami, todos eles falam de uma terra sem mal, algo do tipo, que viria após todos esses problemas, cada um olhando o seu universo. Os Yanomami, eles olham os sinais dos tempos como problema nas matas, né? E o mundo novo, uma floresta renovada. É o universo que eles vivem, né? Mas a mensagem é exatamente a mesma, de passagem por turbulências, oriunda do mal que a gente ainda alimenta dentro de nós, que seriam trabalhadas uma espécie de faxina cósmica, como dizem lá
alguns, os guaranis, se não me engano, uma faxina cósmica, que resultaria numa Terra renovada. Então nós estamos nesse limiar. Mas a questão é, o que fazer nesses tempos tão difíceis, onde é difícil até concatenar? Vocês já passaram por isso? Está difícil até a gente pensar direito. Para quem está tão nervoso, tão desanimado, tão chateado. Vocês têm isso ou só sou eu que tenho isso? E aí a gente, tudo bem, a gente tem a dor. Mas você não é espírita? Sim, mas nós somos seres humanos. E todo ser humano está sentindo o peso desse momento de transição. Todos nós estamos sentindo. A não ser que fôssemos um Cristo, ou um espírito puro que é imune a esses problemas. Mas mesmo assim, estando encarnado, sentirão problema, pelo menos os físicos. Embora a mente esteja totalmente desanuviada de dúvidas. Mas nós temos problemas ainda para lidar com isso. E o que fazer? Né? O que fazer? Nesses tempos tão difíceis. Porque, se a gente for imaginar bem, vamos fazer uma comparação aqui. Se o final dos tempos, o fim do mundo, não é a destruição da Terra, é a chegada de uma era nova, uma era boa, onde o mal será, de alguma forma, suprimido ou pelo menos minimizado. Então, o que nós estamos sentindo nesse momento, na verdade, são dores do parto. Concorda? É um parto doloroso que vai resultar numa nova criação. Né? Nós teremos uma terra nova. Só que a dor do parto dói, né? Eu nunca tive não nessa existência, mas eu imagino que doa muito, né? A questão é o que fazer durante as dores do parto. Que todo mundo está sentindo. Concorda? Está difícil se relacionar. É no trabalho, é em casa. A gente tem perdido amigos muito queridos, muito nos traem, falam coisas duras pra gente, se irritam conosco. Em casa, às vezes, uma certa harmonia, de repente vem confusão. A gente tem vivido tudo isso. Mas cabe a nós, né, fazer um exercício para o qual nós encarnamos aqui. Lembra que Emmanuel fala lá em cima, né? Emmanuel não, o anjo lá em Pontos e Contos, ele falou que o que importa é a autoiluminação com vistas à vida eterna. Nós estamos aqui para isso. Tá? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele abre, o primeiro capítulo dele, tem uma frase que é meio difícil de entender quando entender o primeiro capítulo, mas dá para a gente fazer alguns pensamentos a respeito. Ele diz o seguinte, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Mas como é que é isso? Vamos tentar imaginar como seria isso, para a gente entender o que a gente pode fazer nesses tempos difíceis. O que realmente importa para a gente. Lógico que a gente está aqui para trabalhar, para estudar, fazer uma série de coisas, mas não é para isso que a gente está aqui. A gente tem que fazer tudo isso, mas sem desligar daquilo que é essencial, que é a autoiluminação. Então, como é que um espelho funciona? O espelho, ele capta alguma imagem, concorda? Ele está apontado para algum lugar, ele capta uma imagem, não capta? E ele reflete, concorda? Será que a gente faz isso no dia a dia? Por exemplo, alguém grita comigo, fala de uma maneira grosseira comigo. Eu capto isso? Sim ou não? Eu não percebo isso, não, é? Graças a Deus, vocês estão muito evoluídos, viu? Nem percebe quando alguém grita com vocês? E aí, o que eu jogo de volta? Primeiro, como é que eu capto isso? Depois, o que eu jogo de volta? Vale a pena a gente pensar nisso. Porque esse é o exercício que a gente tem que fazer de autoiluminação. Tentar captar o melhor possível e responder com o melhor possível. Refletir o melhor possível. Deixa eu dar um exemplo. Tem um casal amigo meu, soube dessa história ontem. Um casal que vivia muito harmoniosamente. E até hoje é um casal lindíssimo. Mas houve uma época na vida deles, eles passaram por muitas turbulências, mas teve uma época que aconteceu um fato bem interessante. A filha deles procurou a mãe, ela namorava com um rapaz, e ela disse, mamãe, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu disse, o que foi, minha filha? Disse, mamãe, eu estou grávida de fulano. Só que eu não quero me casar com ele. Eu não vou nem continuar no namoro com ele, eu não quero nada com ele. A mãe ficou brava, disse, como é que você faz uma besteira dessa? Se você não quer nada com o rapaz, por que você foi engravidar? Aí falou um monte de coisa lá, eu vou contar para seu pai. Ela falou, não, mamãe, não conta ao papai agora, não. Eu vou contar.
E aí a menina ficou preocupada e a mãe brava. Falou um monte de coisa, né? No calor da emoção, certo? Foi assim que ela captou a situação que veio para ela. Porque tudo o que acontece para a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, são estímulos para que a gente aprenda a se iluminar. O tempo todo a gente recebe isso. Cada coisa que alguém nos fala, cada reação, cada momento, cada encontro, cada desencontro são estímulos para que a gente se ilumine. Quando o pai chegou, a mãe procurou, a mulher, né, disse, olha, aconteceu isso, e braba, né? Eu estou falando tranquilo, mas falou braba. Ele parou assim e disse, mas essa menina magra, como é que ela vai ter um filho? E aí a mãe desabou. Por quê? Porque ela em nenhum momento havia se preocupado com o bem-estar da filha. E o pai, não estou dizendo que todo pai faz isso não, viu gente? É um caso específico. Tá? Não quer dizer que toda mãe não tenha essa preocupação não, tá? Bem entendido isso, né? É um caso específico. E aliás, essa mãe é maravilhosa. Mas tem dia que a gente fica bravo com as coisas. Tem coisas que nos pegam de surpresa. E ela reagiu daquele jeito. Ela refletiu com irritação, com incerteza, com insegurança, porque ela refletiu. Ela captou só o problema. Ele captou, né, o que ia acontecer com ela. Ela precisaria de apoio e ele fez isso. Ele refletiu o apoio para a filha dele. Então isso é para ilustrar como é que um espelho deve funcionar. Tem que ajustar esse espelho para que ele possa estar virado para o que é bom, para o que é essencial e que a gente reflita coisas boas. Eu estava em casa, eu preparando essa palestra, viu? O Soares me passou o tema com um mês de antecedência, que eu sou meio devagar para preparar as coisas. E eu preparando o tema, e eu pensando nesse assunto, aí eu estava em casa, tive um problema lá, meu Deus do céu. Disse, como é que pode uma coisa dessa? E fiquei aperreado. Então, aí eu elevei o pensamento, lembrei do que estava preparando, disse, não, eu vou tentar, eu vou refletir diferente diante dessa situação. Eu vou agradecer a Deus pelo que eu estou passando. Então, eu vou agradecer pelo quê? É isso, né? Eu vou agradecer pelo quê? Essa desgraceira toda acontecendo aí. Eu vou agradecer pelo quê? Não, eu vou agradecer porque essa trabalheira toda que eu estou tendo está me tirando. Eu poderia estar ocioso fazendo o que não presta. Então, eu estou ocupado resolvendo problema, então está me protegendo. Obrigado, Senhor. E não é que daqui a pouco tudo se desanuviou, tudo se resolveu, porque a harmonia conspira a nosso favor, quando a gente procura ela. Quando a gente melhora o nosso padrão vibratório, tudo melhora para nós, porque vai sintonizar com outros espíritos, outras situações que nos ajudam. E quando a gente cai no desespero, cai no desânimo, cai na revolta, isso complica para a gente. Então, os sinais dos tempos, para nós, né, não resta dúvida que, para nós espíritas, não é um conto da carochinha, nem também é algo que a gente vê com misticismo e superstição. É algo muito sério. A gente vê uma mudança de faixa vibratória, uma transição planetária, que vai nos trazer muitas coisas boas, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa e contribuir para a grande obra. Como é que a gente contribui para a grande obra? Fazendo o nosso dever de casa de autoiluminação. Procurando ser pessoa melhor. Procurando reagir, refletir coisas boas, mesmo em situações difíceis. Quando a dor nos visitar, vamos nos lembrar do que aprendemos aqui na Casa Espírita, porque, gente, as tradições antigas, notadamente a tibetana, ela nos diz o seguinte, a consciência, ela só se expande diante do contraste. Se não houver contraste, a consciência não se expande. Como é que é isso? A gente precisa de momentos bons, momentos ruins, e nos diz se o céu é azul, uma beleza, mas se tudo fosse azul, a gente perceberia o céu? Não. Esses dias eu tive até uma lição do meu neto, ele tem 5 anos. E ele me vê trabalhando, aí ele sempre me pede para digitar, né, alguma coisa. Aí eu começo a ensinar ele a digitar, tal, um editor de texto, tal, e depois fui ensinando umas coisinhas a ele, como é que baixar, como é que fazia uma linha, como é que botava um parágrafo, e como mudar as cores das letras. Ele começou a mudar as cores das letras e escrever. Aí sabe o que ele descobriu, danado, em 5 anos? Aí ele chegou, vou, vem cá. Eu disse, o que foi? Ele disse, você está vendo alguma coisa aqui? Eu disse, não. É porque eu escrevi com letras brancas, mas elas estão aí. 5 anos de idade. Veja, mas ele só sabe disso por conta do contraste. Porque ele já fez antes, já sabe que existe letra de outras coisas que aparece no fundo branco. Né? Mas a letra branca, no fundo branco, não aparece nada. Então, mas ele sabe que tem uma letra ali por trás.
Então, nós precisamos do contraste, então a gente precisa da dor também. Momentos felizes, momentos difíceis, para a gente valorizar, para a gente crescer com eles. Aprender a sermos fortes, porque o espírito superior, o espírito iluminado, ele é indestrutível, inabalável. Jesus, por exemplo, enquanto esteve conosco, a gente vê muitos filmes, né? Os filmes não retratam fielmente, mas podemos ter a certeza, pelo que a gente sabe que a doutrina espírita nos ensina, Jesus em nenhum momento teve dúvida. Em nenhum momento se abalou. Quando diz assim, afasta de mim esse cálice, Senhor, por que me abandonaste? Isso tem outras explicações. Porque ele próprio repreendeu a Pedro quando ele disse que iria passar por aqueles tormentos, e Pedro disse, não, o senhor não vai passar por isso não. Ele repreendeu, dizendo que ele estava sob influência negativa. Jesus nunca teve medo da morte. Em nenhum momento. Aliás, com a autoridade moral que Jesus tinha, a qualquer momento ele dava uma ordem e ninguém pegava ele, não. Ninguém aguentaria uma ordem direta de Jesus. Então ele permitiu que aquilo acontecesse para poder exemplificar para todos nós e que vale a pena a gente refletir sempre o bem, mesmo nas situações mais adversas possíveis. E Emmanuel, para a gente finalizar, no livro Caminhada de Luz, se não me engano é esse, não, é Caminho Iluminado. Não, tem a Caminho da Luz, mas esse é Caminho Iluminado, é outra de mensagens curtas. Aí tem uma mensagem abstente. E eu achei interessante porque ele fecha, né, ele fala que ele não deve se entregar ao desânimo, que a gente deve observar no outro o que o outro tem de bom. Porque mesmo aquele que está nos ofendendo, vocês têm alguém que vocês não suportam? Não precisa me dizer não, só pensa, chega, fica uma nuvem assim pairando. Sempre tem alguém que a gente não gosta. Mas não, você não tem ninguém, graças a Deus, Silmar. Mas tem alguém que a gente, sei lá, olha assim, puxa, eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa não me agrada muito, eu acho que essa pessoa é perigosa. A gente faz alguma avaliação, às vezes, sem ter uma expressão de compaixão em relação ao outro. E essa atitude de compaixão em relação a essas pessoas é muito necessária para que a gente faça o nosso processo de autoiluminação. Porque ao sentir a compaixão, que a compaixão não é simplesmente ter piedade do outro, é a gente se apiedar com a situação do outro e fazer alguma coisa por ele. Mas ele é um inimigo, ele é uma pessoa que me quer mal. Eu posso orar por ele. Não dá para dar a mão para ele, não dá para dar um abraço nele ou nela, mas eu posso orar por aquela pessoa. E a prece, não raro. Porque, gente, não existe nenhuma pessoa que não possa mudar. Não existe. Mesmo aquela que diga, essa não tem jeito. Ela pode e vai mudar um dia. Pode ser mais rápido ou mais devagar, conforme a sua vontade, seu livre-arbítrio. Mas a nossa prece ajuda. Né? Então, o que nós estamos fazendo por aqueles que nos perseguem em calúnia? Aqueles que são nossos inimigos. Se não um inimigo declarado, mas aquele que nos magoa. Vocês têm alguém na família que sempre faz um comentáriozinho, assim, nas festas, um comentáriozinho para ele botar para baixo, vocês têm alguém assim na família? Tem não, né? Graças a Deus. Mas quando tem isso com alguém, a gente tem que orar por essa pessoa. Que na verdade é doente. É uma pessoa que está em desequilíbrio. Né? Então cabe a nós, gente, estar atento a isso e seguir aqui a recomendação final de Emmanuel nesse livro, tá certo? Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Ele encerra a sua mensagem dizendo o seguinte, olha que interessante. Vamos fechar com essa frase de Emmanuel, tá? Haja o que houver, trabalha na edificação do bem e segue adiante. E que bate com a mensagem do exórdio, que diz que aquele que serve, segue adiante. Né? Então, muita paz para todos. Deus nos ilumine hoje e sempre. Então, agradecemos ao nosso amigo Alain Moura. Ele leve um forte abraço aos trabalhadores do Maria Dolores, aqui do Bezerra. E é o momento de agradecermos através da prece. Eu peço outra vez à nossa irmã Lindaci para proferir a prece de encerramento. Eu queria lembrar aqui a vocês, eu ia esquecendo, mas o Alan lembrou, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, nós temos aqui em Caruaru um estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, onde nós estamos estudando o Evangelho de João,
procurando aprofundar o entendimento espírita, extraindo o espírito da letra, como diz Paulo. Então, às sextas-feiras, 8 horas, lá na AME. Então, vamos agora para a prece de encerramento. Senhor, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo, por mais uma noite de trazermos para nós tantas reflexões que nós possamos entender, compreender, trazer para o nosso dia a dia, Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão em aflição, sem compreender, sem entendimento, mas que o teu amor, a tua fraternidade, a tua bondade se espalhe em todos os cantos onde houver dor e sofrimento. Agradecido pelo nosso querido amigo Alain, que esteve conosco, trazendo a mensagem tão vigorosa, tão boa, que nos ensina cada vez mais que todos nós podemos. O importante é não desistirmos do bem nem de nós. Que todos nós possamos voltar, Senhor, aos nossos lares com o coração cheio de paz, de tranquilidade e na certeza, de acordo com o nosso procedimento, dias melhores em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja.